Olá, meus amores do sétimo ano. Vamos revisar um pouquinho o nosso conteúdo? Os seres vivos e o ambiente. Gente, nossa revisão está no livro do volume 1, beleza? Então, gente, nosso ambiente, nosso planeta, ele abriga uma enorme quantidade de diversidade de vida, né? Nós temos diferentes seres vivos no nosso planeta. Então, gente, essa grande quantidade de vida é chamada de biodiversidade. Há uma grande diversidade de vida no nosso planeta. Então, aqui na imagem, a gente vê uma imagem de um ecossistema marinho, né, gente? Então, para que esses animais, como a gente está vendo aí, algas, esponjas, peixes, sobrevivam, eles precisam de vários. Eles precisam de várias necessidades, né? Eles precisam de luz, eles precisam de temperatura adequada, de água, de oxigênio, de gás carbônico e entre outros fatores, né, gente? Então, os fatores que unem os seres vivos, o conjunto de seres vivos e de fatores que favorecem a vida é chamada de ecossistema. Então, tudo que há vida e tudo que é ser vivo e tudo que é fator que favorece a vida é chamado de ecossistema. Então, gente, o ecossistema, ele é constituído por fatores bióticos e por fatores abióticos. Os fatores bióticos, gente, são os fatores que fornecem condições para a sobrevivência. Ou seja, são todos os seres vivos. Os fatores bióticos são animais, são plantas, são seres vivos. Já os fatores abióticos, como eu já expliquei para vocês anteriormente, são seres que não têm vida. São seres que favorecem a condição de vida para os seres bióticos. O que são os fatores abióticos? Água, ar, sol, luz, calor. São seres que não possuem vida. Já os seres vivos são fatores bióticos, tudo que tem vida. Certo, gente? Quando a gente observa novamente essa imagem que está aí na página 3, nosso volume 1, a gente pode observar que a gente encontra inúmeros seres vivos, né, gente? Peixes, esponjas, água-vivas. O conjunto de todos esses seres vivos aqui, eles formam uma comunidade, certo? Mas se eu pegar só esse conjuntinho aqui desses peixinhos aqui laranjas, eu estou formando uma população. Se eu pegar só um indivíduo, eu denomino ele de indivíduo. E se eu pegar todo esse conjunto, água, todas as espécies de peixe, todas as esponjas, todos os fatores bióticos e abióticos, eu estou formando um ecossistema. Então, como é a organização de um ecossistema? Primeiro eu tenho um indivíduo, como eu dei o exemplo de um peixinho. Se eu pegar só um animalzinho, eu estou originando um indivíduo. Depois eu tenho uma população, que é o conjunto de quê, gente? De seres vivos da mesma espécie. Depois, no ecossistema, eu tenho uma comunidade, que é o conjunto de espécies diferentes que vivem no mesmo habitat. E o conjunto de tudo isso, gente, eu dou origem a um ecossistema, que é o conjunto de seres vivos e o dos fatores do ambiente, ou seja, é o conjunto de seres bióticos e abióticos no ambiente. Dentro de um ecossistema, gente, eu também tenho habitat e nicho ecológico. Habitat, gente, é o local
onde o ser vivo vive com tudo aquele que ele precisa para sobreviver. Água, luz, solo. Dependendo do organismo, é o local onde cada ser vivo vive. Onde o ser vivo vive é chamado de habitat, é o lugar que ele mora. Já nicho ecológico, gente, é os hábitos do animal e suas necessidades. Ou seja, é tudo aquilo que o ser vivo faz para sobreviver. Caçar, comer um certo tipo de animal para ele se nutrir. Então, tudo isso é chamado de nicho ecológico, é o que ele faz, seus hábitos e suas necessidades. Nós também estudamos, gente, a estratégia de sobrevivência, né, gente? Então, ao longo da história dos animais, ao longo da história humana, do ser menor que existe até o ser humano, ele teve que obter estratégias para sobreviver, né? E nós temos algumas estratégias que a gente pode destacar de sobrevivência. Uma delas, gente, é a defesa, certo? Acho que vocês lembram da minha aula quando eu falei sobre a defesa. Então, gente, alguns animais eles podem se passar despercebidos, ó, certo? Para se defender. Alguns eles vão fazer a defesa se camuflando. O que é se camuflar, gente? É o animal ficar parecido com o seu habitat, com o ambiente, certo? Por exemplo, esse peixinho aqui, ó, aqui tem um peixe. Ele está camuflado com o meio ambiente. Então, se o predador vir comer ele pode passar despercebido, porque não vai identificar o peixinho aqui. Ou se ele quiser pegar uma presa que vive nesse habitat aqui, ele se camufla para atacar a presa. É igual esse bichinho aqui também, a libélula, ó. Ela aqui tá bem parecida com as plantas do local. Tá vendo que ela se confunde facilmente com o tronquinho da árvore aqui, com o galho da árvore? Aqui também é uma camuflagem, certo, gente? Eles se confundem, a camuflagem, eles vão se confundir com o ambiente. Outra forma de defesa também é o mimetismo. Já o mimetismo a gente não confunda com camuflagem. O mimetismo, gente, ele vai se parecer com um animal que pareça ser maior que ele. É algo, gente, hilário da natureza. Suas características vão apresentar algo parecido com como se fosse um predador maior, certo? Como se fosse um animal maior que ele. A sua espécie, gente, vai parecer com outra. No caso dessa é a borboleta coruja, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ela é uma borboleta enorme. Então, quando ela tá... Então, gente, essa borboleta aqui, quando ela tá no tronco de uma árvore, ela é facilmente confundida com uma coruja. Então, ela parece ser um animal maior que ela. Porém, ela não vai atacar. Ela só vai assustar o predador. Isso acontece com outras espécies de animais também, o mimetismo, quando ele é parecido com um animal maior, certo? Ele tem características que parecem de um animal, de um predador maior que ele. Outra estratégia de sobrevivência para a defesa, gente, também é a adaptação à produção dos animais, que eles se adaptam a produzir substâncias tóxicas ou venenosas, certo, gente? Que eles utilizam para se defender. No caso aqui que a gente deu exemplo, eu estou dando o exemplo, o livro de uma cobra, né? Que ela tem um veneno, uma substância venenosa, uma substância que pode matar seu predador ou sua caça, né? E
de um anfíbio, aqui um sapo, ó, gente. Geralmente esses sapos bem coloridos, eles possuem substâncias tóxicas para atacar ou para se defender. Também é uma estratégia de defesa. Os animais também, gente, é uma estratégia de sobrevivência, gente, é a reprodução e a alimentação. Então, os animais, eles se reproduzem para manter a sua espécie, certo, gente?